E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, pode estar tentando tirar outro jogador da equipe do Fortaleza. Negociações entre Corinthians e São Paulo pelo volante Alisson podem ter avançado nas últimas horas e após derrota vexatória do Timão para o Bragantino fora de casa, o treinador Dorival Júnior disse que é bom nós irmos nos acostumando com esse tipo de situação no Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após derrota vexatória do Timão para o Bragantino fora de casa. O Dorival disse que é bom nós torcedores irmos nos acostumando com esses tipos de situações. O Corinthians foi até Bragança Paulista fazer o jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista contra a equipe do Bragantino. Primeiro jogo fora de casa, primeiro jogo contra uma equipe de Série A do Brasileirão. E infelizmente, um Corinthians que tivemos uma escalação com reservas, com decisões totalmente contestáveis do Dorival. Simplesmente tomamos 3-0, vexame, com direito a olé do adversário. Depois da partida, em entrevista coletiva, Dorival tentando explicar o inexplicável, ele acabou dizendo que é bom nós torcedores irmos nos acostumando com as dificuldades que o Timão terá no Campeonato Paulista. Vamos para as palavras dele. Não temos outro caminho. O torcedor que vá se acostumando, porque tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. A preparação não foi o ideal, saindo de um jogo agora e estamos pegando 3 adversários de Série A. Depois de só um jogo, você pega 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência. Acho que somos os únicos que temos esses confrontos logo no início. Terminamos uma competição no dia 21 de dezembro e não tivemos tempo para nos preparar. Podem se preparar porque teremos dificuldades no Campeonato Paulista. Então, o Dorival Júnior, após uma derrota de 3-0 para o Bragantino jogando fora de casa, ele com decisões altamente contestáveis na minha visão, ele simplesmente falou que é para nós irmos nos acostumando com esses tipos de situações. Lamentável as palavras do Dorival. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Primeiramente, a sensação que eu tenho é que o Dorival não tem a mínima noção de onde ele está. Dorival, você está no Corinthians. Ninguém tem que se acostumar em tomar 3-0 do Bragantino e de nenhum clube do mundo. Ganhar, perder, empatar sempre fez parte do jogo. O que não pode é o Corinthians perder da forma que perdeu. E novamente, Dorival, com você sendo o principal responsável por tudo. Por que você tirou o João Vitor Jacaré da copinha e colocou o Kaká, que está em negociações para ir embora como lateral direito? Por que você não explica essa decisão? E ainda por cima você falou que o Kaká foi bem. Os 3 gols do Bragantino saíram pelo lado direito da nossa defesa. O Kaká foi driblado facilmente. O Hugo Farias, no segundo gol do Bragantino, o Lucas Barbosa arrancou do nosso campo de defesa com o Hugo Farias, não conseguindo nem fazer a falta no jogador. Decisões suas, Dorival. Nenhum torcedor corintiano vai se acostumar com essa situação. Você deveria se desculpar em ter dito uma coisa dessa. É o Corinthians, Dorival. Não é assim. O Corinthians tem que competir. O Corinthians tem que lutar até o final. Não ser totalmente passivo, dominado, como fomos na noite da última quinta-feira, dia 15 de janeiro. Um vexame, uma vergonha. Se você está acostumado com isso, nós corintianos não estamos. É bom você entender realmente o lugar onde você está.
E agora vamos falar sobre possibilidade de contratação. O Corinthians, através do novo executivo de futebol Marcelo Paes, fez consulta por mais um jogador do Fortaleza e pode ser um nome definido para ser reserva imediato de um titular nosso que é incontestável. Eu vou contar certinho para vocês. O Corinthians está no mercado da bola. O novo executivo de futebol Marcelo Paes trabalha fortemente para contratar jogadores, trazer reforços, atender os pedidos do treinador Dorival Júnior. Até o momento, apenas uma contratação anunciada, apresentada já no bid e que inclusive já fez a sua estreia, infelizmente, na derrota para o Bragantino por 3-0, que é o zagueiro Gabriel Paulista. Ao meu ponto de vista, ele não teve culpa nenhuma do vexame que passamos em Bragança Paulista. Corinthians segue no mercado, vários nomes estão sendo consultados, 2 jogadores estão prestes a serem anunciados, como por exemplo Matheus Pereira, meio-campista que veio do Fortaleza, o lateral direito uruguaio Pedro Milans, que estava livre no mercado, e o Corinthians também aguarda nas próximas horas o atacante Caio César, pelas informações que chegam. Então, o Corinthians está forte no mercado em busca de reforços. Posições carentes são as prioridades da diretoria, como eu disse, comandado pelo Marcelo Paes. Uma das posições que o Dorival quer mais um reforço é para o gol, um substituto imediato do paredão Hugo Souza. Hoje o reserva imediato é o jovem Felipe Longo, que ainda na visão do Dorival não está altamente pronto. Devido a isso, o Corinthians fez consulta pelo goleiro de 37 anos, João Ricardo, da equipe do Fortaleza. João Ricardo, que tem uma ótima relação com o Marcelo Paes. Pelas informações que chegam, o Corinthians definiu o jogador para ser o reserva imediato do paredão Hugo Souza e que as consultas, as conversas iniciais já começaram pelo novo executivo de futebol, o Marcelo Paes, destacando que o João Ricardo, devido ao alto salário, não deverá permanecer na equipe do Fortaleza, que está cortando gastos, e o Fortaleza vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O João Ricardo, que fez uma cirurgia no ombro na temporada passada, ainda está em processo de recuperação, deverá voltar a ficar à disposição entre março e abril, mas pelo que se fala, o Corinthians definiu o jogador para tentar buscar e ser o reserva do Hugo Souza. Então, nesse momento, podemos dizer que o Marcelo Paes está tentando tirar mais um jogador do Fortaleza, dessa vez o João Ricardo, goleiro de 37 anos. Lembrando, como eu disse, o Corinthians fechou com Fortaleza a contratação do Matheus Pereira, mandou o Rian para lá e ainda o Timão tem interesse em outros 2 meio-campistas, o Pierre e também o Pochettino. A minha opinião quanto ao João Ricardo é a seguinte: bom goleiro, muita experiência, goleiro de 1,86 m de altura, 37 anos. Muitas questões aí podem dividir opiniões. O que vale a pena? Você trazer um João Ricardo para ser reserva imediato do Hugo Souza e deixar goleiros, por exemplo, como o Felipe Longo, como o Cauê e o Matheus Donelli, que hoje é a última opção, para depois, de repente, emprestar o Matheus Donelli, o Cauê, ou de repente o Felipe Longo, eu acredito que não, mas o Donelli, eu acredito que pode ser negociado, de repente até tentar mandar o Donelli para o Fortaleza. Então são decisões complicadas, porque a partir do momento que você contrata um goleiro de 37 anos, sabendo dos riscos que o paredão Hugo Souza tem de ir embora, várias equipes da Europa de olho, inclusive o Milan já fez proposta, é algo complicado. Então tem que ser algo muito bem analisado, algo muito bem pensado. Eu, particularmente, gosto muito do João Ricardo, considero um grande goleiro, e é isso, é o Marcelo Paes trabalhando forte e focando em jogadores do Fortaleza. Fortaleza, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, terá que abrir mãos de alguns jogadores que têm custos altos, enfim. Então, devido a isso,
o Corinthians está no mercado. Existem sim possibilidades do Marcelo Paz tirar mais um jogador do Fortaleza, está em busca em mais um jogador do Fortaleza, que é o João Ricardo. Por enquanto, as conversas são iniciais, mas o interesse já existe. Vamos aguardar e, claro, como eu sempre falo a vocês, aguardando qualquer confirmação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando do mercado da bola, vamos continuar falando de possibilidade de reforço. Dessa vez, o volante Alisson do São Paulo pode ter dado um passo a mais em relação às possibilidades de se tornar jogador do Corinthians. O Marcelo Paz voltou a procurar o São Paulo em busca do volante Alisson, de 32 anos. Motivo: Dorival Júnior. Dorival quer de todas as formas a contratação do Alisson. Alisson, que quando o Dorival foi treinador do São Paulo, o Dorival tirou o Alisson do ataque e colocou no meio de campo como um segundo volante, e na maioria das vezes até ali fazendo contenção. O jogador evoluiu naquele período. Devido a isso, hoje o Dorival tenta trazer o Alisson para o Corinthians e quer, de todas as formas, o Alisson para o Timão. Corinthians que já contratou um jogador para a posição, que é o Matheus Pereira. Perdemos o Rian, que foi para o Fortaleza envolvido na negociação. Então, o Dorival quer porque quer a contratação do Alisson. Devido a isso, o Corinthians procurou algum tempo atrás, o São Paulo pediu o Ranieri em troca, o Corinthians se afastou, voltou novamente nos últimos dias, e dessa vez o São Paulo parece que pediu o José Martínez, e há quem diga que o Corinthians ofereceu o Alex Santana. Temos o indício que as negociações estão evoluindo. Por quê? O São Paulo não relacionou o Alisson para o jogo deles da noite da última quinta-feira, dia 15, no Morumbis. O Alisson acabou ficando de fora. Foi citado pelo Dorival Júnior na coletiva. O Dorival elogiou o Alisson, falou que é um grande jogador, mas falou que são conversas entre as diretorias. O treinador do São Paulo também falou em coletiva as questões envolvendo as negociações. Então, nesse momento, podemos dizer que as coisas entre Alisson e Corinthians estão esquentando. O Marcelo Paz está intensificando as negociações. Por enquanto, ainda não existe um caminho concreto em relação a como que as coisas vão acontecer, mas hoje podemos tratar que as chances do Alisson se transferir para o Corinthians são bem grandes. A minha opinião quanto à insistência do Dorival pelo Alisson é a seguinte: confesso a vocês que eu não entendo. Eu, particularmente, não considero o Alisson tudo isso que o Dorival considera. É um atleta que é da confiança do treinador, assim como, por exemplo, o Maicon era. Mas eu confesso para vocês que eu não consigo entender. Temos Matheus Pereira, que já foi contratado. Temos Luiz Gustavo Bahia, que, ao meu ponto de vista, o Dorival colocou o menino em uma situação totalmente complicada com o Charles na noite da quinta-feira. Temos o André Luiz, temos outros jogadores na base que têm condições de evoluir. Temos o Alex Santana treinando separado. Por mais que o Alex Santana não seja o melhor meio-campista do mundo, é um jogador de força física, de embate físico. Ao meu ponto de vista, você ter o Charles, por exemplo, na equipe e deixar de fora o Alex Santana, não consigo entender. A minha preocupação, sabe qual é? O Dorival trazer um monte de jogadores da confiança dele, as coisas não irem para frente, aí de repente o Dorival ir embora e deixar todos esses atletas aí com 2, 3 anos de contrato. Eu me preocupo com isso. Tomara que estejam analisando muito bem esses tipos de decisões. Eu, particularmente, confesso que eu não entendo. Se o Alisson vier, vou torcer e muito para que ele se encaixe e se dê bem. Mas, para mim, não tem perfil de jogador do Corinthians, muito menos para envolver José Martínez, muito menos para envolver Ranieri. Eu já falei para vocês, o São Paulo pode pedir o jogador que eles quiserem. Uma outra questão é o Corinthians aceitar. Mas, pelo que o Dorival tem pedido o Alisson, sinceramente, daqui a pouco o Corinthians vai acabar cedendo alguma coisa que ficará até difícil de acreditar. Enfim, vamos aguardar, mas nesse momento podemos dizer que as coisas entre Corinthians e Alisson avançaram. Por quê? Porque o jogador não foi relacionado,
Ambos os treinadores comentaram. O capitão está dizendo que o Corinthians já contratou o Alisson? Não, de forma alguma. Vocês sabem que eu não tenho essa característica. Mas, no momento, podemos dizer que as coisas avançaram e podem acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival Júnior dizendo para nós nos acostumarmos com a situação que aconteceu em Bragança Paulista e a procura do Corinthians pelo João Ricardo, goleiro experiente da equipe do Fortaleza. Vocês gostam da ideia? E as negociações entre Corinthians e São Paulo pelo Alisson, pelo jeito, estão avançando. O que vocês acham? Vocês gostam da ideia de ter o Alisson no timão a pedido do Dorival? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!